Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo. Apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada no adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que de tais sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Se formos dar um título a essa mensagem, iríamos dar o mesmo título da epígrafe, a mulher adúltera. Ou então, a mulher e o pecado. Ou então ainda, a mulher pecadora. Nós vamos entender aqui que Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para solucionar o problema da culpa, da culpabilidade do pecado. O pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. E esse pecado entrou através de Adão, porque Adão não obedeceu à ordem que Deus lhe dera de não tocar na árvore do bem e do mal. Porque certamente o dia que tocasse, ele morreria. E a Bíblia diz que assim Adão procedeu. Aleluia. Comendo da árvore do bem e do mal. Lá em Gênesis 2, verso 17. E a Bíblia diz que o Senhor procurou a Adão na viração do dia e Adão se escondeu. Onde está? E Adão diz: Estou aqui porque tive medo. E Deus pergunta: Quem te mostrou que estavas nu? E aí começa aquela situação onde Adão diz que comeu porque a mulher que estava com ele lhe enganou. Lá em Gênesis 3, verso 13 diz: Então disse o Senhor à mulher: Que é isto que fizeste? E aí a mulher respondeu: A serpente me enganou. Deus pergunta a Adão, Adão diz: A mulher me enganou. Deus pergunta à mulher e a mulher diz: A serpente me enganou. Eis o problema do pecado. Quando erramos, na grande maioria das vezes, queremos nos justificar. E grande parte das situações, queremos transferir a culpa, justificar que a culpa é de outrem. E aqui nós vamos ver a história da mulher adúltera dentro de uma peculiaridade da tradição judaica, e vamos descobrir que muitas coisas deveriam ser feitas nessa passagem, não foi? Entre elas está ali no versículo de número 4, e vamos aprender com isso, e vamos entender que o Senhor Jesus inaugurou, quando veio à terra, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, a dispensação da graça. Agora não vivemos mais na lei, porque a lei aponta o pecado. Agora nós estamos na dispensação da graça. Aleluia. E como bem a Bíblia diz, ou exemplifica, no livro de Romanos, no capítulo 7, aleluia, que
o Senhor compara o pecado à mulher e o marido casado, onde a mulher morre, o marido está livre, ou o homem morre, a mulher está livre. Assim ficam livres um do outro por causa da lei. Assim é Jesus. Quando Jesus veio e nós o aceitamos como Salvador, e nós vivemos uma vida de arrependimento, e nós vivemos uma vida de mudança de atitude, nós vivemos então fora da lei, não desobedecendo a lei, mas na dispensação da graça. Porque Jesus, através do seu sangue, nos justifica. Aleluia. Ele foi o segundo Adão. Enquanto o pecado entrou pelo primeiro Adão, o pecado é retirado do mundo através do sacrifício vicário de Jesus ali naquela cruz para todo aquele que o aceita como suficiente Salvador, saindo da condição de criatura e passando então a se tornar agora filho de Deus, justificado por Jesus, vivendo na graça. Aleluia. E graça, diga-se de passagem, é favor que nós não merecemos. Aleluia. Então vamos ao texto bíblico. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. O que Jesus mais fez na terra foi ensinar. Tudo que a igreja precisa hoje é dos ensinos bíblicos, porque a Bíblia diz em Romanos 12, verso 2, que é pela renovação do nosso entendimento que o Senhor manifesta qual é a sua boa e agradável vontade em relação a nós, Igreja de Cristo, através do ensino. Lá no versículo de número 3, entrando na história da mulher adúltera, os mestres da lei e os fariseus trouxeram Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. Nós entendemos aqui que eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles homens, aquele partido, aquele segmento religioso que observava muito a lei. Eles eram entendidos da lei, os fariseus. E eles sempre, na qualidade de fariseu, sempre achavam que eles é que tinham razão. E junto com os fariseus, que se juntaram os fariseus e os doutores da lei, reunidos, trouxeram aquela mulher para acusá-la, porque eles conheciam a lei, eles sabiam a lei, eles estavam usando a lei para acusar aquela mulher. Eles não entenderam que Jesus estava vindo inaugurar, aleluia, a dispensação da graça. No versículo 3, nós vemos aqui um grande problema, aleluia, não no texto, mas na circunstância em que trouxeram a mulher. Sabe por quê? Porque trouxeram a mulher apanhada em adultério. Se a mulher foi apanhada em adultério, por que não trouxeram o homem também? Aleluia. Por que não trouxeram o homem? Ela foi apanhada em adultério com quem? Com o homem. E aonde está o homem na história? Aqui nós podemos perceber a primeira armadilha lançada, a questão sobre Jesus. Jesus, se julgasse a mulher, aonde estaria o homem? Cadê o homem? Mas Jesus em nenhum momento apontou, querendo saber aonde estava o homem que estava com a mulher. Nem apontou o pecado da mulher. Aliás, Jesus nunca aponta o pecado. Jesus sempre quer perdoar o pecador. Aleluia. Ainda no versículo 3 diz a Bíblia que destacaram a mulher, colocaram ela no meio. Aleluia. Destacaram o pecado da mulher. Parece que a história se repete, porque aonde tem um problema, parece que queremos destacar o problema. Aonde está o erro, parece que queremos sempre destacar o erro. Aonde está o defeito, sempre vamos declarar, destacar o defeito. Como assim podemos exemplificar? Lá vem o baixinho, lá vem o gordinho, lá vem o magrinho. Sempre menosprezando a figura da pessoa por causa do seu erro, por causa do seu pecado. No 4 diz a palavra,
disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Essa fora a transgressão. Repito, quem estava ali eram os doutores da lei. Não era qualquer um. Eram pessoas que conheciam o Antigo Testamento de capa a capa. Juntos se uniram os dois partidos, fizeram ali uma aliança partidária, e eu quero acreditar que o homem do adultério ou deveria ser um entendido da lei, ou deveria ser um fariseu, protegido por eles, porque não trouxeram o homem, aleluia, e agora estavam ali apontando a transgressão. Isso também acontece muito. Quando alguém se converte a Jesus, aqueles que não aceitam a conversão, aqueles que não aceitam, que não querem que o novo cristão se torne membro de uma igreja, começam a dizer: mas você é um borracho, você é um drogado, você é um adúltero, você não presta, o que você quer com a igreja? É sempre assim, sempre alguém querendo apontar a transgressão de outrem para humilhá-lo. E Jesus está aqui diante da história, e agora apresentaram para ele uma mulher em adultério. E no versículo de número 5, está ali a sentença. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? Na lei, eles sabiam a sentença, apedrejamento, pela lei. Eles não estavam se dando por conta que era o Messias que estava na frente dele. Eles ainda não haviam percebido que aquele ali era o Deus, aleluia, presente, o verbo feito carne. Eles ainda estavam na dispensação da lei, eles ainda estavam arraigados em tradições, em costumes, enquanto que Jesus estava então inaugurando a graça, o tempo de graça. Porque se somos salvos, não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus. É pela graça, é pelo perdão, é pela remissão, é pelo abandono da prática que nós alcançamos misericórdia. E aqui eles querem saber qual é a posição de Jesus, qual é a posição da graça, qual é a posição da misericórdia e qual é a posição da lei. Um confronto de ideias onde Jesus teria ele que sair agora daquela situação. No 6 diz a Bíblia, eles usavam essa pergunta como uma armadilha, aleluia. E a Bíblia ainda diz, para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Um teste para Jesus. Um teste para aquele único judeu, aleluia, nascido de mulher, que cumpriu todas as 613 leis do Antigo Testamento. E agora, o que Jesus diria? Ele estava escrevendo na terra? E o que ele escreveu na terra? Será que ele estava escrevendo a lei que iria se apagar? Será que ele estava escrevendo na terra a culpa que iria ser desfeita? Será que ele estava escrevendo na terra com o dedo a transgressão que seria perdoada? Será que todos iriam, aleluia, perdoar? O que Jesus estava escrevendo diante daquele grande teste? Aleluia. Como insistisse na pergunta, versículo 7, ele se endireitou e disse. Jesus até então estava tranquilo e não lhes responderia nada, mas ele se levanta. E agora, palavras de Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E aí eu pergunto, quem não peca? Aleluia. Já que eles não conseguiam cumprir a lei, quem não era pecador? Jesus agora transfere alguém, uma mulher que fora em flagrante adultério conduzida até ele, transfere a culpa da mulher para a culpa de cada um, porque diz a Bíblia que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Jesus reverte o jogo, Jesus ele muda o foco e dizendo, olhe para dentro de vocês.
reflitam, pensem muito bem se vocês não têm algum pecado. E aqui Jesus estava trazendo a graça, a lei do perdão, a lei do amor, a lei da graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos foram levados à reflexão. Jesus volta a inclinar-se, voltou a escrever. Será que agora Jesus escrevia? O que será que ele escrevia? Será que ele escrevia na terra a relação de todos que estavam ali e que ao passo que ia saindo ele ia apagando os nomes? Aleluia, considerando que perdoai para que sejais perdoados? Aleluia. No versículo de número 9, quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar aonde estava. Jesus e a mulher, agora sem os seus acusadores. Nós podemos entender aqui, que aqui, nesse exato momento, sem que aquela mulher pronunciasse uma só palavra, ela teve um encontro com Jesus. Aleluia. Ela pôde olhar nos olhos de compaixão de Jesus e Jesus absolutamente, em momento algum, aponta o pecado daquela mulher. Aleluia. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Se subentende aqui a palavra de Jesus que diz: ninguém te condenou. Se foram embora, levaram as suas pedras. Aleluia, ninguém a condenou. Respondeu ela fala com Jesus dizendo: ninguém, Senhor. Reconhecendo a deidade de Jesus, a graça de Jesus e a graça agora transferida para a vida dela. Ela não vive mais na lei, mas agora na graça. Olha as palavras de Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. O mistério, o segredo da vida daquele que aceita Jesus, entra na graça, deve abandonar a sua vida de pecado. A mulher sai da dispensação da lei, onde imediatamente seria morta a pedradas, e ela sai triunfando na dispensação da graça, perdoada, orientada a abandonar o seu pecado. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.